Olá, bem-vindos à Complexidade, aula 14. Então, hoje vamos continuar a parte de aprendizado social, social learning, que a gente começou na aula passada e completar aquilo. Na aula que vem, ficou combinado, então, Daisy vai conduzir a parte de economia do meio ambiente e complexidade. Eu queria ter um texto para que fosse básico assim, mas essa é uma área que para mim, assim, toda vez que eu procuro, tem muita coisa, desde deve também sentir isso, assim, tem bastante coisa assim feita, às vezes por business e outro, mas não tem nada assim mais assim, algo que seria assim um trabalho que eu poderia dizer, esse aqui resume. Aí eu estava procurando hoje que eu queria poder recomendar alguma coisa para ser lido. E deixa eu mostrar uma coisa que eu achei que é interessante, que esse aqui é aqui é um special issue desse periódico que chama Sustentabilidade, Sustainability, mas quem é o guest editor? O Hidalgo, não é sempre Hidalgo, incrível. Então, eu não sei se isso aqui o quão bom isso aqui, mas é sobre isso, né? Sobre complexidade e sustentabilidade, não é bem meio ambiente, mas deve ter bastante coisas. Então, parece ter bastante a ver. Produtos verdes, inovação verde, sustentabilidade, green growth, crescimento verde, né? Esses temas aqui. Então, talvez esse seja algum lugar que dê para pesquisar. Eu não li realmente ainda. Então, isso vai ser a próxima aula. O Renan está... Então, fala um pouco, Renan. Eu tenho esquecido de fazer as coisas avulsas lá. Você chegou a ver ouvir o podcast? Não, ele vai ser lançado, se eu não me engano, na próxima quinta-feira. Ele já tinha um podcast, ele vai lançar um novo agora. É sobre ciência e matemática em geral. O podcast antigo dele focava na jornada dos cientistas, né? Agora é mais sobre as perguntas que os cientistas se fazem. E parece ser muito legal. Eu mandei esse link aí, ele explica mais ou menos qual é a proposta. E quando tiver aí o primeiro capítulo, o primeiro episódio, aí eu mando para vocês. Ótimo, eu gosto muito dele. Ele é um cara que ele gosta tanto do que ele faz você gostar do tema também. Tô empolgado, né? Então vamos lá, deixa eu sair aqui. Então eu vou continuar aquilo da aula passada e eu quero reforçar que o foco aqui foi mais ou menos aqui que a gente parou. Então, social learning, que a gente viu esses modelos do NAN, a gente vai continuar com isso. E mais para frente, e depois ver o modelo do Joe Henrich, modelo de transmissão. Como é que a gente pode modelar a transmissão e pensar a respeito de transmissão? E o foco o tempo todo, que eu já tentei fazer isso na aula passada, mas vamos fazer mais ainda nessa, é dizer assim, tá, isso aqui é legal, mas o que eu posso fazer com isso? Como é que dá para fazer pesquisa nisso? O próprio paper do Nunn e o próprio paper do Henrich é cheio de exemplos. São papers meio de review, não são papers assim de uma pergunta específica, são reviews. Então tem um monte de exemplos. Então aqui vai ter um monte de exemplos também. Claro que a gente não vai ver nenhum deles em detalhe, mas a ideia é pensar assim, sempre que um exemplo desse, assim, será que não dá para fazer algo igual? Ou para o Brasil, ou igual uma extensão que eles fizeram com outra base de dados, ou alguma outra ideia assim. Então, tá,
onde a gente parou foi essa ideia que esse terceiro ponto dele, que quando você tem essa dinâmica de aprendizado, em que algumas pessoas na sociedade aprendem com os outros, imitam os outros, e outros incorrem o custo para realmente aprender a verdade, uma coisa que pode dar essa polarização, né? Porque você tem essa dinâmica que só aos poucos as pessoas que usam tradição, eles seguram naquela informação antiga, que não vale mais para o ambiente atual, mas isso gera polarização. Então, primeira coisa aqui, acho que a gente não chegou a ver isso na aula passada, primeiro, uma implicação interessante sobre isso. Isso aqui eu achei bem bacana, essa ideia que não só vai haver polarização entre as pessoas que são as tradicionais e as pessoas que não são, mas tem polarização entre pessoas tradicionais, porque pela dinâmica do modelo, assim, nesse exemplo aqui, se 80% das pessoas, nesse caso é um caso bem forte, 80% das pessoas mantêm a tradição, usam tradição, elas vão copiar e elas vão estar copiando, vai ter alguma dessas pessoas, algum dos tradicionalistas vão estar copiando tradicionalistas e alguns tradicionalistas vão estar copiando os não tradicionalistas. Então, tem tradicionalistas dos dois tipos, né? Com os dois que... Lembra o modelo? Você adota a ação A ou a ação B. Isso vai diferenciar. Então, a polarização não é só entre tradicionalistas e não tradicionalistas, é entre tradicionalistas que adotaram A e tradicionalistas que não adotaram A ainda, que adotaram B. E isso você vê na vida real, você vê muito isso, você vê assim, desavenças, claro, tem desavenças entre, sei lá, petistas e bolsonaristas, mas dentro de petistas tem desavenças entre judeus e muçulmanos, mas tem vários tipos de judeus, vários tipos de muçulmanos, todos creem na mesma religião básica, mas alguns são mais ortodoxos e outros menos ortodoxos. É um pouquinho isso aqui também, né? Nessa que eu mostrei, divisão entre os grupos. Muitas vezes, divisão entre os grupos é maior. O Nunn cita aqui duas pesquisas sobre isso, controle de armas e racismo. São duas coisas que se pega muito por social learning, são crenças, atitudes, valores, cultura, né? Não sei se vocês conhecem, mas nos Estados Unidos é muito forte é uma divisão muito grande entre pessoas que acham que armas devem ser livres e outras que acham que deve ter maior controle de armas. Até no Brasil já teve plebiscito também sobre isso. E está na Constituição americana, né, o direito de ter armas. E aí essa pesquisa que o Nando cita é assim, poxa, mas por que puseram na Constituição o direito de ter armas? É que fazia sentido naquela época. Especialmente nos Estados Unidos, que tinha uma fronteira muito grande, tinha índios hostis e esse tipo de coisa, então ter armas, mas aí o jeito que o Nando põe é que essa crença era adaptada àquela realidade, mas hoje é mismatch. Hoje é mismatch. E ele tem uma ênfase que ele dá muito grande, tanto o controle de armas como o racismo fazem mal para quem tem essa... Não é que faz mal para os outros. Eu sou racista, por isso eu estou gerando mal para as outras raças. Se eu sou racista, eu estou fazendo esse mal, mas eu estou fazendo mal para mim também. Se eu acredito que deve ter liberdade de ter armas, eu estou fazendo mal para mim. Eu tenho maior probabilidade de estar no acidente, maior probabilidade de matar alguém sem querer, esse tipo de coisa. Então ele cita essas duas pesquisas aí. E com racismo, ele cita outras pesquisas que pegaram também regiões onde teve mais racismo, onde teve, desculpa, escravidão, sul dos Estados Unidos, e mostrar que hoje tem atitudes racistas mais prevalentes lá. Então, isso é uma coisa que eu imaginaria para fazer para o Brasil, talvez. No Brasil, teve escravidão generalizada, até no sul teve escravidão, então não sei se teria tanta variabilidade quanto nos Estados Unidos, onde o norte não teve, o sul teve, mas talvez daria para fazer algo parecido. E outro aqui da Lisa Cook, uma pesquisa mostrando que
aqui vai mostrar que onde houve linchamentos, então ela pega eventos específicos mais fortes, onde houve linchamentos, nessas regiões hoje tem menos inovação entre os negros. E que daí isso faria mal, não só para os negros, mas faria mal para a sociedade, é um mismatch. Então tá. Bom, aí tem um paper que eles citam, e esse aqui é o paper, talvez a principal pesquisa, né, teste desse modelo, que... não, desculpe, não é esse não. Não, desculpe, vai aparecer. Esse aqui é um outro, e presta atenção nesse, que eu acho que esse aqui daria para fazer no Brasil. Então, é um paper sobre crescer numa recessão. Se você passou por uma recessão, e o teste deles é o seguinte, eles têm, eles têm o que eles chamam dos anos impressionáveis, que é de 18 anos a 25 anos. Então, aparentemente, psicologicamente, dos 18 aos 25, são os anos em que o que acontece com você marca você, aquilo ali. Claro que a infância é importante, a adolescência é importante, mas eles chamam isso. Em particular, você viver numa recessão, passar por uma guerra, jovens ucranianos que estão passando pela guerra de 18 a 25 anos. Olha a última frase aqui. Isso vai ter um long-lasting effects nas crenças deles, de como é que o mundo funciona. Então, a ideia deles é testar isso. Eles têm medidas das atitudes e crenças atuais. Aqui é o World Value Survey, de novo. Eles perguntam para as pessoas esse tipo de pergunta sobre se as pessoas são favoráveis à redistribuição, o que leva a sucesso na vida, é trabalhar duro ou é sorte, e se eles confiam no governo ou não. Então, a ideia é que bom, daí vamos ver. Eles fazem uma medida, então eles fazem por região diferente dos Estados Unidos, porque regiões diferentes passam por recessões quando outras não passam, né? A economia é diferenciada muitas vezes. E aí a ideia aqui é uma medida em cada região dessas, em cada ano. Por exemplo, quem nasceu em 1950 em New England, 40% desses anos impressionáveis, de 18 a 25, as pessoas passaram sob recessão. Já quem nasceu em South Central, West South Central, nasceu em 1950, não passou por uma recessão em nenhum dos anos, 0%. Então, tem a variabilidade aqui. Esse é o tratamento é recessão. E aí eles têm um monte de testes, eu botei só um aqui, sobre aqui uma pergunta, uma daquelas perguntas de crenças, o Estado deve redistribuir, etc. E se vê, eles controlam por um bocado de coisa, religião, educação, emprego, desemprego, casado, raça, idade, mas a variável de interesse é essa aqui. É interessante que em algum momento eles, no gráfico, é a porcentagem dos anos impressionáveis passados sob recessão. E no final eles não usam isso, eles põem se você passou pelo menos um ano. Então, é só uma variável binária. Provavelmente é assim que eles conseguiram resultado, né? Os resultados não são tão estatisticamente fortes assim, então talvez tiveram que fazer isso. Mas em todo caso, a evidência, eles acham alguma evidência de que uma recessão, ter vivido uma recessão, afeta suas crenças e as outras variáveis dependentes também afetam, não botei aqui. E o mais legal, eu acho isso, que daí tem um teste de robustez que ele faz os placebos, né? A teoria é que 18 a 25. Quem viveu recessão de 10 a 17? Não, aí não. Quem viveu de 26 a 30, quem já tinha mais de 50 anos quando teve a recessão, as crenças deles não foram afetadas. Então, você vê, o único que está estatisticamente significativo, as várias variáveis dependentes, redistribuir por pobres, desigualdade de renda é ruim, trabalho em vez de sorte, o governo é ruim, vê que é negativo. Quem passou por uma recessão não crê em governo, né? E aí, qual que foi a minha ideia aqui? Tipo, o que daria para fazer com isso aqui?
Horas. Hiperinflação. Então, talvez vocês não vejam isso, porque eu acho que a maioria de vocês, ou todos vocês, eram muito jovens na época da hiperinflação. Pessoas, em particular, 86 a 94. E eu era hiperimpressionado. Era hiperinflação, eu era impressionable years. Eu estava na UNB em 86, acabando. Eu era exatamente esse período. Então, uma boa fração dos meus impressionable years. E hiperinflação era realmente uma coisa traumática. Então, acho que daria para testar alguma coisa como essa aqui, uma pesquisa, basicamente fazer quase que igual. Podia tentar sair buscando outras recessões brasileiras, outros períodos traumáticos, mas acho que seria um twist legal fazer com hiperinflação. Então, tá. Bom, outros exemplos que eu achei disso. Eu participei da banca da Daisy Lima, que é lá na Católica. Mas eram seus anos impressionáveis, esse que é o negócio. Você pode ter, Rafael, você pode ter passado pelo tratamento, mas talvez aquilo, né, se você tinha, se você era muito jovem, se você tinha 10 anos, aquilo não ia, segundo a teoria deles, impressionar você. Então, aqui, só eles fizeram a pesquisa dela e depois, esse capítulo, não, mas um outro capítulo foi publicado no Journal of Economic Behavior and Organizations. Eles pegam migrantes, tem todos esses modelos de migrantes, modelos gravitacionais, por que o migrante vai de uma área para outra? Aqui deles é dentro do Brasil, eles pegam dados dentro do Brasil. Então, você vai quando tem emprego, né? Tem pull factors, push factors, empregos e oportunidades, mas aí o que eles juntaram a ideia de cultura similar, de que tenha cultura similar. Então, eu estou no Nordeste, vou para São Paulo, claro, vou para os empregos, mas eles acham um efeito de que lá teria pessoas com crenças mais ou menos parecidas comigo sobre alguns temas específicos. Então, dá para fazer esse tipo de coisa aí também. Bom, aí no paper do Nunn tem toda uma parte de mismatch em políticas públicas, diz assim, dado que existe mismatch, e tem essa dinâmica que o modelo mostra, será que a gente não pode, e mismatch gera polarização, gera problemas de diversas formas, como a gente viu, será que não dá para intervir, será que não dá para fazer alguma coisa? E, assim, que tipo de intervir em quê? Em decisões de fertilidade, idade de casamento, de fumar ou não fumar, de que tipo de alimentação você tem. Em geral, a gente tem que... Muitas pessoas fazem decisões... Aqui que está o negócio do Nunn. Eu tenho até dificuldade de falar por isso, eu tenho que dizer decisões erradas, pessoas que... alimentação errada. Mas o Nunn, ele se preocupou também. Ele assim, mas peraí, mas quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Né? Quem é o policy maker que vai decidir qual que é a decisão correta de fertilidade? Então, é um pouquinho esse dilema que o Cass Sunstein e o Richard Thaler, com o negócio de nudge deles, todo o nudge começou a fazer muito sucesso, mas eles tinham muita preocupação porque eles eram assim, mais de direita, né, mas não intervencionistas, e eles se preocupavam, mas espera aí, eu estou querendo ali intervir na vida das pessoas para mudar as decisões delas, mas quem sou eu? Então, o que eles chamaram isso é de paternalismo libertário, libertarian paternalism. Assim, deixa as pessoas livres para fazer sua escolha, mas eu não vou obrigar eles, eu vou só nudge eles, só mudar a arquitetura de escolha. E com esse tema aqui de mismatch de políticas públicas, tem um pouco isso, né? Poxa, é ótimo quando você imagina que eu posso resolver o problema de obesidade, talvez com a política pública, mas em outras áreas, né? E se
o poder público estiver na mão de alguém que tem outras crenças, que quer censurar, que quer proibir determinados tipos de comportamentos, né? Então tem esse problema. Então o Nunn, ele fala assim, ele vai ser muito cuidadoso e vai dizer, o que a gente deve tentar fazer é achar intervenções não onde você tenta mudar a crença da pessoa. Você chega lá e diz, você, sei lá, qualquer dessas crenças de LGBT, ou de fumar, ou drogas, ou mesmo poupança, investimento, o que você faz, a intervenção tem que ser você dar mais informação para as pessoas. Porque o mismatch é isso, né? O mismatch é aquela coisa que é caro conseguir informação, e mais que o mundo muda, o mais volátil que ele é, o mais difícil que adquirir essa informação. Então, o que eu poderia fazer por política pública, tornar essa informação mais disponível. O que não é tão fácil quando você pensa toda essa discussão de ciência, né, que teve com vacinas de ciência. Você vê que não adiantou muito dizer, mas tem um estudo publicado, ou tem um cientista, um perito que fala isso. É difícil fazer isso. Mas vamos ver algumas pesquisas que eles citam nessa área. Essa aqui é uma que essa aqui teve muita atração, inclusive Leonardo Bernstein, né, que era aluno aqui da UNB, e a ideia aqui era... Esse é um exemplo de sucesso, vai mostrar exemplos de sucesso e de não sucesso. Então, você deve ter ouvido falar sobre isso. A ideia, eles foram para a Arábia Saudita e a ideia é a crença em deixar sua esposa trabalhar, em que mulheres trabalham, que esposas mulheres trabalham. Então, tem a tradição lá, a tradição herdada de um período anterior, que não, que mulher não trabalha, o lugar de mulher é em casa. Essa é a tradição. Então, só que o mundo mudou, o mundo está mais moderno, muitas coisas acontecendo, tecnologia, etc. E o que eles descobriram é que a maioria dos homens, claro, a maioria não, um grande número de homens árabes, queria que a mulher trabalhasse, achava totalmente correto, era favorável para fazer isso, no entanto, achava que os outros não pensavam assim. Então, que os outros iam ficar horrorizados de saber que ele está deixando a esposa dele trabalhar e não queria passar por isso. Então, o que eles fizeram simplesmente é uma intervenção onde eles deram informação para as pessoas. Olha, na sua região, 80% das pessoas concordam com mulher trabalhar. Não vem nada demais nisso. Então, e aí fizeram isso e funcionou. E a partir dali, acho que voltaram alguns anos depois, e foi uma intervenção que funcionou. Você vê que eles não interferiram, não brigaram com as pessoas, não brigaram ninguém a mudar, não tentaram chegar lá e bater na cabeça das pessoas para as pessoas mudarem de ideia. Foi só informação. E teve um efeito que é um efeito bom, né? Aí, de novo, eu vejo coisa dessa, fico pensando, será que não dá para fazer algo assim no Brasil também? Eu fico pensando assim, esse exemplo me traz à cabeça ideias de... Mesmo quando o divórcio no Brasil, divórcio era considerado... Hoje em dia tem mais gente divorciada, dos casados mais divorciam do que não divorciam, então não tem estigma nenhum, mas durante uma época tinha, né? A lei brasileira não tinha... Esse tipo de coisa, será que não tinha alguma coisa ali? Hoje em dia também com LGBT, não sei. Tem que pensar que deve ter ideias aí. Um outro exemplo nessa área, esse aqui não é... Aqui não é que mudou, não é dinâmico no tempo, é no espaço. Esse é um trabalho sobre... Lá em Chicago, nas escolas públicas, mais barras pesadas, né? Em Chicago, assim, tem mais violentas as escolas públicas em regiões mais pobres, eles notaram assim, que tinha a atitude dos jovens, especialmente dos jovens homens negros, ser muito agressivo, você é automaticamente agressivo, qualquer coisa você já está brigando, vem alguém, você automaticamente já tem uma atitude de agressão. E a ideia é que essa atitude encaixa na vida deles.
que eles vivem em regiões barra pesada, em que você tem que se defender, em que você está sob ataque o tempo todo, você está com risco de ser atacado, então faz sentido eles agirem dessa forma. Mas aí teve um programa que foi feito, esse Becoming a Man, que iam lá role models, às vezes esportistas, eu acho, famoso, e outras coisas, e tentavam era tentar esse modelo assim aqui, não tentar fazer com que as pessoas não agem mais assim, mas dizer, ó, leia a situação primeiro. Dependendo de onde você está, por exemplo, na escola, você não precisaria ter essa atitude. E vai ser melhor para você se você for mais receptivo às pessoas, ou se você está em outra região da cidade, não tem. Então, a ideia era que as pessoas os meninos fossem mais atentos a isso. Sei lá. E aí, aparentemente, funcionou também. Então, aqui é um pouquinho essa ideia de evitar o mismatch, não dinâmico no tempo, mas o mismatch em contextos, quando você está em contextos diferentes. E aqui está um exemplo de fracasso. Esse aqui eu conhecia, eu ia inclusive... Esse é um paper que é sempre citado lá no pessoal do Santa Fe Institute, que o Steve Lance é de lá, e tem a ver com meio ambiente. E aqui a ideia lá em Bali, nessas ilhas do Pacífico, acho que tem irrigação, acho que é de arroz, e tem os templos. Isso aqui na capa é um templo de água. Então, tem todo os templos de água. E aí eles tinham um sistema lá que rituais religiosos, que a plantação do arroz só corria de acordo com esse calendário. E parecia, daí foi agrônomos foram lá e viram, puxa, a produtividade aqui podia ser tão melhor. Por que vocês estão plantando? Por que você está esperando para plantar? Por que você não planta agora? Por que você não planta, sabe, em outras áreas? Aí não, tem um ritual, tem o Deus e tudo, e o ritual era tal que cada um plantava numa época diferente. E aí os agrônomos, não, a gente tem uma semente nova aqui, planta ela, ou sei lá, ou tem um novo esquema de plantar, e fizeram e implementaram. No começo deu mais, de fato, a produtividade aumentou, mas eventualmente deu uma peste horrível e acabou com tudo. E aí quando foram pesquisar, o Steve Lance foi lá, parece que a explicação dele é a seguinte, é que ao plantar em épocas diferentes, aquele período sem plantar, matava o parasita. O parasita não tinha como se alimentar e não tinha transmissão. Alguma coisa assim. É aquele negócio que o Henrik fala o tempo todo. O ritual, a crença, a tradição, ela evoluiu, ela persiste, né? Ela está passando pelo teste da seleção natural cultural, porque ela está cumprindo alguma coisa. E você não precisa saber, a maioria das pessoas não sabe, acha que está fazendo para deixar o Deus feliz, mas, no entanto, está tendo um efeito benéfico. E a intervenção que tentou tirar essa tradição anacrônica, atrasada, vamos usar a agricultura moderna, não funcionou. E o Nan cita, finalmente, um outro trabalho dele. Esse que eu não li ele, mas o que eu entendi é alguma coisa assim. Na África tem cristãos e muçulmanos, os cristãos plantam, os muçulmanos têm gado. Eles tinham um acordo que após a safra o gado ia eles são nômades, os pastoralistas, mas o acordo é deles iam, o gado ficava naquele lugar antes da próxima plantação e funcionava muito bem, porque a terra é pobre e o esterco do gado fertilizava, tinha alguma cooperação. Aí deu uma briga qualquer nas cidades entre muçulmanos e religiões, pararam de fazer isso e teve essa que é a intervenção, seria a intervenção que tirou a tradição antes, e daí a agricultura piorou. Bom, aí eu fico pensando, que nem eu falei, que ideias a gente pode imaginar com esse modelo para o Brasil, né? O que você tem que ficar buscando? Comportamentos que são aparentemente irracionais, mas persistem ao longo do tempo, né? Ou então políticas de fracasso, políticas de sucesso. Alguém consegue pensar em alguma coisa?
de tradições ou... O negócio é ficar atento, é ter, né, serendipity favors the prepared mind, né? As ideias vêm muitas vezes de serendipity, por acaso, parece que vem pelo acaso. Quem falou isso foi o Fleming, né, que descobriu penicilina por acaso. Aí fala, mas você descobriu por acaso, não foi você. Ele falou, não, mas serendipity favorece a mente preparada. Então, hoje, à noite ou amanhã, você vai estar no chuveiro e aí você vai ter uma ideia, você vai ver. Bom, só para acabar daí esse trabalho aqui, e antes de ir para outro modelo, tem uma estática comparativa. A estática comparativa é assim, e se a gente aumentar o custo de obter informação, o nosso capa, o capa aqui. Então, lembra, esses são os tradicionalistas, o payoff deles não depende, não, desculpe, os não tradicionalistas, o payoff deles não depende de quantos tradicionalistas tem, porque eles não imitam ninguém, eles vão lá e descobrem o que é mais apropriado. Mas, e se ficou mais difícil? Se ficou mais difícil? Então, nesse caso, abaixa essa linha, o payoff deles, né, eles pagam um custo maior e vai ter mais tradicionalistas aí. O equilíbrio é tal que tem mais tradicionalistas. Como o custo aumentou de ser não tradicionalistas, essa atitude, essa estratégia não é tão boa. Então, com isso, o que acontece é isso aqui. Como tem mais tradicionalistas, você passou dessa dinâmica aqui teve a mudança do clima, e só aos poucos a mudança acontece, porque tem tradicionalistas segurando na tradição velha, e aumenta o mismatch. O mismatch é áreas acima da curva. Então, a conclusão aqui, quanto mais complexo um mundo, e a gente está, né, num mundo cada vez mais complexo, em que é mais difícil saber as coisas, mais difícil. Vacinas funcionam ou não funcionam? Máscara funciona ou não funciona? Devia ser uma coisa fácil da gente descobrir. É só uma pergunta para o especialista nisso. Acaba que não é. E cada vez mais difícil. A internet devia ajudar a gente, devia reduzir o custo de informação, mas talvez em algumas áreas ela aumente o custo de informação. Então, um mundo mais complexo depende, né? Depende do que está olhando, os parâmetros, mas pode gerar mais uso de tradição em vez de menos, mais mismatch, mais polarização. Então, essa é uma estática comparativa. Eu me lembro, só um comentário, eu me lembro quando eu ouvi esse negócio de fake news no começo, assim, alguns anos atrás, fake news vai ser um problema. Não vai ser um problema, não. Não é um problema. Basta se informar, basta, sabe? Você tem um negócio que eu estou achando que é fake news, eu tenho acesso a tanta informação, eu vou lá e vou descobrir. Eu só insisti um pouquinho e acabou que não era, né? É o contrário. Fake news realmente é difícil, é um problema, não tem uma solução fácil. Eu pensei assim, os jornais vão estabelecer, que nem eles fazem, de fato, verificadores de informação, o Estadão carimba lá, verdade, fake. Mas isso não resolve tanto, né? É um problema muito mais difícil. Então, é mais ou menos isso. Diante dessa situação, o meu capa aumentou, então talvez eu vou lançar a mão das minhas crenças, das tradições, da cultura que eu tenho. Não vou tentar mais tanto descobrir a verdade, porque ficou caro demais. E aí gera esse tipo de problema. E aqui outra estática comparativa, e se o mundo ficar mais volátil? Esse era outro elemento aqui, né? A cada período tinha uma chance delta do ambiente mudar. E o argumento aqui é que o ambiente muda. O Nunn cita vários desses critical junctures que teve no mundo, né? Então, teve a Revolução Industrial, não me lembro quais outros que ele cita, mas a ideia é que cada vez mais isso está ficando mais rápido, então a cultura recebida não é mais tão apropriada. O efeito no modelo é baixar isso aqui, baixar a linha, porque esse é o ponto em que, suponha, só você é um tradicionalista. Então, quem você copiar, todo mundo pagou o custo de se informar, então você vai estar copiando corretamente.
é o maior payoff que você pode ter. E só que se o mundo tem uma oportunidade de mudar, tem uma chance de que mesmo você copiando um não tradicionalista, mudou o mundo e aquela informação está obsoleta. Então, reduziu aqui o seu payoff, mas não quando todo mundo é tradicionalista, porque deve estar mal mesmo. Você vai copiar alguém que também está copiando os outros e tem tanta chance de ser correto como errado, então anula, é zero no seu payoff. Então, nesse caso aqui, e aqui é aquela coisa que o Rafael mencionou no ano passado, que ele tenta analisar mudança climática. Esse seria um caso imenso do delta mudar, né? Tem mudança climática. Então, o que acontece? Se o mundo ficou mais volátil, vale menos a pena para mim imitar. Então, eu vou usar mais informação. Eu tenho um incentivo maior a buscar informação. Então, isso parece uma coisa boa, né? De certa forma. Aliás, não parece, porque imitar é bom. Imitar é o que dissemina a informação quando ela é correta para os outros. Mas aí ele tenta levar, e aqui eu concordo com o Rafael, isso aqui ficou meio assim, ele fala assim, essa mudança de pessoas que estão menos arraigadas em tradição é meio a ideia de individualismo, do individualismo que a gente já viu, em vez de coletivista, um coletivista é muito mais tradicional, o individualista ele é menos. E isso, o próprio nota, isso gerou a tecnologia, isso gerou o crescimento, isso gerou democracia, individualismo era bom para essas coisas, para esse crescimento dos últimos 2, 3 séculos. Todo o avanço da humanidade tem muito a ver com individualismo, e tem vários testes disso em economia, mas o Nan está dizendo assim, isso não é bom uma vez que mudar o delta. Uma vez que vier a mudança climática, por exemplo, e esse é o caso, e outros problemas que a gente vai encontrar, individualismo vai ser ruim. Epidemias é outro que ele cita, coisa de saúde. Individualismo é ruim para isso, porque essas mudança climática e epidemias requerem cooperação, enquanto que os últimos 300 séculos era mais competição, cada país competindo para inovar mais, para fazer mais. Agora, com os problemas do futuro, não é competição que vai resolver, é cooperação, e mais cooperação com as gerações futuras. Então, tem toda essa história. E eu também não sei se eu comprei muito isso aqui. Tá. E aí, para acabar essa parte dele, esse é o trabalho deles, onde eles estão testando a ideia básica de, assim, vamos medir quem no mundo, eles pegam o mundo inteiro, aonde estão os tradicionalistas, pegar uma medida de tradicionalismo, e vamos ver se hoje, né, quem é mais tradicionalista hoje, e vamos ver se a gente consegue explicar essa variabilidade através da mudança climática do ano 500 a 1900. Então, é um trabalho de fôlego, se vocês for ver. Eles pegam esses dados aqui, então, eles pegam o mundo inteiro, onde tem dados, você vê que o centrão aqui do Brasil não tem dados, mas dados, não sei onde é que eles conseguiram isso aqui, no NOAA, alguma coisa assim, e tem lugares onde o clima muda muito, e lugares onde o clima não muda tanto. E a ideia é que vamos ver se a implicação do modelo funciona. Nos lugares onde o clima é pouco variável, tradições funcionam, tradições transmitem informação, e as pessoas vão ser mais tradicionalistas, e isso persiste até hoje. Então, eles fazem para os Estados Unidos também, tem até mais, o grid é menorzinho ainda. Você vê, tem... Só que daí, isso eu não tinha sabido, eu conheci esse paper, mas eu não tinha percebido isso antes. Eu disse, puxa, olha só, a regressão deles é uma regressão com grid, né? Nível de grid. Tem um monte de observações, mas depois eles não fazem isso. O que eles fazem? Eles
eles fazem uma média. Então, o Brasil, repara, o Brasil, eles têm lugares aqui no sul com muita instabilidade, tem lugares com mais estabilidade, lugares que não têm dados, e eles pegam meio que uma média. O Brasil é aqui, de ponto 2 a ponto 2,3. Então, eu fiquei um pouquinho decepcionado com isso, mas dá para entender, né? E aí fazem a regressão. A regressão, eles têm características de tradição. Então, são perguntas como do World Value Survey. Tradição é importante para você? Seguir os costumes da sua família? A pessoa responde de 0 a 7, alguma coisa assim. Outras perguntas como... Eu não botei as outras, mas tem várias perguntas sobre isso de tradição. E controla por algumas outras coisas, e o resultado está aqui, que é negativo, onde tem mais instabilidade climática, do ano 500 a 1900, hoje as pessoas são menos tradicionalistas, porque a instabilidade climática está mudando o ambiente, daí a tradição não está funcionando mais, então é requadrado. Então, esse é o trabalho deles. Aqui você vê um pouquinho, aqui está o resultado em forma gráfica, só das variáveis que interessam. Então, quais são os lugares com mais instabilidade? Rússia, Bielorrússia, França, me surpreende um pouquinho isso, mas e importância da tradição. Então, russos são o país que dá menos importância para a tradição. E meio que faz sentido, talvez, né, pela história deles. Eu tentei achar Brasil aqui, não achei. Não, está aqui Brasil. Então, a gente tem, tá bem próximo da linha. E o resultado está dizendo isso, que quem passou por bastante instabilidade climática dá menos valor à tradição, certos históricos. Aí tem uma outra parte bem interessante, o jeito que eles fazem isso, com aquela ideia de migrantes nos Estados Unidos. Então, aí eles fazem, por exemplo, dos imigrantes assim, de primeira geração, segunda geração dos Estados Unidos, não sei exatamente até onde eles vão. Então, tem brasileiros que moram lá nos Estados Unidos, russos que moram nos Estados Unidos, mexicanos que moram nos Estados Unidos. Qual que é a probabilidade de você casar com alguém, com outro brasileiro? Um brasileiro morando nos Estados Unidos vai casar com um brasileiro ou ele vai estar aberto a casar com um americano? Né, um mexicano, e outro é falar inglês em casa. Brasileiros de Governador Valadares, que moram nos Estados Unidos e chegaram recentemente, primeira ou segunda geração, falam português ou falam inglês em casa? Qual que é a probabilidade? Então, o mais tradicionalista que você for, o menos que você vai casar com pessoas locais e o menos que você vai falar inglês. Aqui está a variabilidade. Aqui é casar não, aqui esperam mulheres casando com homens, né? Então, não sei se fizeram na outra direção também. Então, quem tem um marido, né? Você vê que russos, só 40% dos russos têm maridos russos, das russas, 40, mas desse país aqui, que eu não sei, que esses aqui, Somália, Iêmen, sei lá o que é isso aqui, todos eles, é muito raro um imigrante, mesmo nos Estados Unidos, um migrante casar com um americano. Eu não estou vendo o Brasil parece que está por aqui, né? Então, Brasil, acho que a maioria, né? Só 10% das brasileiras nos Estados Unidos têm maridos brasileiros. E, bom, negativamente inclinado. E claro, tem muito mais mexicano lá, então aqui, esse gráfico aqui mostra, né? Essa bolona aqui é por população, o número de imigrantes, tem muitos imigrantes. Bósnia, tá. Onde é que está o Brasil aqui? Deixa eu ver, o Brasil tem um bocado de... O Brasil está por aqui, né? Um pouquinho, então... Eu diria que, não sei se o Brasil é essa bola aqui. E falar inglês,
Então, russos, a fração não falando inglês em casa. Então, tem russos não, eles tendem a falar, bastante imigrante russo nos Estados Unidos fala inglês, mas esses aqui não. Afeganistão. E é negativamente inclinado. Então, legal, a ideia deles é legal. Tá. Ok. Então, com isso a gente acaba essa parte do social learning, e eu queria passar agora para transmissão social, que é relacionado, mas assim, como é que é o processo de transmissão? Então, o livro lá do O Segredo do Nosso Sucesso é sobre isso, e lá tem um monte de casos e contado de um jeito assim menos acadêmico. Eu recomendei para vocês esse paper, que é publicado no Journal no Philosophical Transactions B, que é famoso, e é um review, esse é um review também, citando um monte de pesquisas deles. Eu quero pegar um modelo geral só, e o mesmo intuito aqui de, olha quantas ideias tem para testes, papers, teses, nessa ideia. Então, é o nosso collective brain, que a gente viu já na aula passada, a ideia de ter cérebros culturais. Aqui. Tá, já volto ali. São cérebros culturais, cérebros hipersociais, cérebros desenhados pela evolução para absorver informação dos outros, para aprender com os outros, para imitar os outros, mesmo que se não queira, você vai fazer isso. E o cérebro coletivo são esses cérebros culturais ligados em rede, com uma certa estrutura de rede. E o que a gente quer saber de transmissão é mais ou menos isso. Qual a estrutura dessa rede? Né? Quais estruturas de rede e o contexto naquelas elas estão facilitam essa transmissão ou dificultam a transmissão? E eu gostei dessa analogia que eles fizeram. Assim, então, diz como nenhum pensamento seu depende de um neurônio em particular. Se aquele neurônio falhar, então já era, esse pensamento não vai acontecer. Isso não acontece. O pensamento é uma propriedade emergente do cérebro, daqueles neurônios. E a mesma coisa acontece na sociedade. Nenhuma ideia, nenhuma invenção, né, nenhuma novidade depende de uma pessoa. Você diz assim, não, mas se não tivesse sido Newton, a gente ainda ia estar no tempo das cavernas, a gente não ia saber de gravidade, porque o Newton inventou isso. Então, não é verdade, o Newton é só como se fosse um neurônio no cérebro coletivo. É uma propriedade coletiva do cérebro. Aí eu também sugeri para vocês esse paper que tem do Muthu Krishna também, e que daí, essa é só a ideia de, a gente vai ver que o modelo de transmissão, ele assim, quanto mais diversidade, melhor, quanto maior for a população, melhor, só que esse é o lado escuro disso, porque, em particular, de diversidade. Enquanto que diversidade é bom, para gerar novidade, para um cérebro coletivo que tenha mais diversidade é melhor do que onde todos os neurônios são exatamente iguais. Diversidade também tem um custo. Tem o custo de transação, né? Tem todas essas características podem... O custo de coordenação, de conformidade, de comunicação, tudo fica mais difícil. Então, vamos lá. Só essa ideia, então, de que... Sabe, que a ideia não é do indivíduo, não são indivíduos que têm ideias, a ideia, o próprio Newton falou, construída no ombro dos outros. Eu achei esse desenho do New Yorker, era um artigo do Malcolm Gladwell sobre essa ideia de que ideias são simultâneas, elas acontecem, as ideias estão no ar, de certa forma, do jeito que eles falam. Acho que o título dele é isso, Ideias no Ar. Você vê, todos eles estão pensando isso. Por que todos eles estão pensando a mesma coisa? Porque, não é porque uma coincidência, é uma ratoeira, né? Todos estão... o mais novo, Mousetrap. É porque essas coisas todas existem, os elementos existem.
está no adjacente possível, adjacent possible. A mola tá, a ideia da trava, todas essas coisas estão, então é natural isso. E se você for para ir procurar, você fica chocado. Você, eu sei que tem algumas ideias que estão simultâneas, todo mundo fala do Edison tinha já umas outras, 40 outras ideias de outras pessoas para fazer a lâmpada, a primeira lâmpada. Mas quando você olha, é assustador. Aqui estão só alguns casos. O famoso caso do cálculo, que Newton inventou e Leibniz também ao mesmo tempo. Darwin e Alfred Wallace. Aquele podcast que eu mencionei outro dia, o do... esqueci o nome, 20 Mil Léguas Submarinas, que eles, o primeiro season deles é sobre Darwin, e eles fazem com literatura. Eles contam a história do Wallace. Tinha muita coisa que eu não conhecia ali. O Darwin já tinha feito a viagem dele, já estava escrevendo o livro, levou umas 2 décadas para escrever, e o Wallace era jovem e fez uma viagem parecida depois. Ele também fez uma viagem. O Darwin tinha dinheiro, o Wallace não tinha dinheiro, e o Wallace voltou, eles se correspondiam o tempo todo. O barco onde ele trazia as espécies queimou na volta, e toda uma história assim, muito legal. E o Darwin finalmente percebeu que a teoria do Wallace era quase igual a dele. Eles passaram pelas mesmas coisas, eles viajaram e coletaram besouros durante anos na Amazônia, nos Galápagos, esse tipo de coisa. Então, é isso aqui. Né? Não é uma coincidência. Se vocês pensarem, não é uma coincidência. Inclusive, é o contrário, é muito esperado. Né? Se você for no Wikipedia e se puser multiple discoveries, eu botei eu botei esse aqui que é interessante, que é o Computer Science. Eles têm assim por século. Eles começam século a século e tem uma lista imensa. Quando você vê, você diz assim, peraí, multiple discoveries não são a exceção. Multiple discoveries é a regra. O desafio você achar uma coisa que foi absolutamente original, que veio do nada, foi construído do nada. Está aqui o Alan Turing, que inventou essa ideia do Universal Turing Machine, ideia essencial de um computador, mas outros já tinham tido essa ideia, vários outros já tinham tido. Então, bomba atômica, jet engine, em agricultura, várias outras coisas. E o modelo que a gente vai ver tem tudo a ver com isso. Né? Você está construindo recombinando coisas que já existem, você está só dando aquele passo adicional para dentro do adjacente possível. Então, é claro que esse tipo de coisa vai acontecer. Outra coisa a ver com isso eu mencionei outro dia na apresentação que eu fiz lá, que cada vez mais descobertas estão sendo feitas por times maiores, e esse trabalho aqui, desse Wang aqui, o Wang, ele tem aquele livro Science of Science, ele era aluno do Barabás, então tem um livro, texto sobre bibliometria, essas coisas, usando redes, e é bem legal a ideia desse aqui. Eu dei uma olhada hoje de manhã, era assim que, repara o título, times pequenos, indivíduos, ou 1 ou 2 autores juntos, fazem novidade, eles vêm com uma ideia que aparentemente ninguém teve antes, mas times grandes é que levam aquilo para frente. Como é que ele testa isso aqui? Eles têm o índice de disruption, né? O índice de disruption de todos os papers em física, sei lá, em matemática, escrito por 2 autores, né? Qual que é a proporção que foram disruptive? Então, eu não sei se fizeram isso com teoria da informação e natural language programming, mas tem algum jeito que eles fizeram isso. Então, é alto, e times grandes não são disruptives. Eles não têm ideias revolucionárias, mas times grandes são mais citados. Então, times grandes pegam aquelas ideias, transformam ela e disseminam ela. E ciência talvez precise das duas coisas. Está aparecendo um pouquinho aqui com o modelo do Nano, né? Com os learners pagando o custo ali, e depois os imitadores pegando as ideias, reembalando elas e levando para frente. Então, esse é o processo de transmissão, né, que a gente está querendo olhar.
Esse é o estudo que eu fiz com dados da ANPEC de 2013 a 2009. Aqui é só o número de autores médios dos papers. Tem 1.600 papers ao todo aqui, mas em 2013 a maioria dos papers, em média, tinha 2,2. Então, papers, a maioria, provavelmente entre 2 e 3 autores, e aumentou bastante aqui, e com a tendência de aumentar mais ainda. Em biologia já é muito comum, né? 40 autores, nem cabe todo mundo ali, e tem que mandar a lista de autores com suplemento. E em parte faz sentido, né? Porque cada vez tem mais conhecimento. Bom, então vamos ver o modelo. Esse aqui é o modelo que eles usam nesse trabalho, é um modelo bem simples. Esse é um modelo que foi proposto pelo Henrich, um trabalho lá em 2005, alguma coisa assim, bastante tempo atrás, baseado em toda a pesquisa do Boyd e Richardson. É um modelo de transmissão. Então, de transmissão. E o legal dele é que vai surgir 3 parâmetros, que daí esses parâmetros vão indicar para a gente, se a gente quer saber o que está afetando a transmissão, quer olhar casos específicos de transmissão, quando ela funciona, quando não funciona, vamos olhar esses parâmetros aqui. Então, como é que é a ideia? Você tem um grupo, eu quando penso nesses modelos, sempre penso assim, os caçadores-coletadores, tem 50 caçadores-coletadores, e daí tem um que faz um arco e flecha, então, eles fazem arco e flechas, ou fazem canoas, ou aonde caçar, ou uma receita nova com comida, ou alguma coisa, estão inovando, tentando conseguir mais informação. Só que eles têm cérebros culturais, e eles copiam. Então, todo mundo tem uma boa parcela das pessoas estão copiando outras. E aí suponha que tem, então, alguém que está fazendo o melhor fazedor de canoas da tribo, essa é o valor da canoa que ele faz. Suponha que tem um certo valor. E aí as pessoas tentam imitar, os outros tentam fazer igual a ele, mas imitar é difícil. Então, a grande maioria, a grande massa aqui, é ruim. As canoas que eles fazem é muito pior. É difícil imitar, é tácito, mesmo que o cara tentar ajudar você, não vai conseguir. Então, a grande massa é melhor, mas tem a probabilidade, uma certa probabilidade, essa cauda aqui, da imitação ser melhor ainda. Ou por melhora incremental, ou por erro, ou por serendipidade, alguma coisa assim pode acontecer. E aí e a partir dali, essa informação foi trazida para dentro da cultura, a cultura expandiu, melhorou, ela sabe mais agora, o cérebro coletivo sabe mais, e quem vai imitar, e daqui a pouco todo mundo vai estar sabendo fazer aquilo ali, porque vão imitando, aprendendo a fazer aquilo ali, e o processo continua. Agora todo mundo vai imitar esse novo desenho, tentar fazer um novo desenho. Bom, o que pode mudar? Né? E o que vai afetar a capacidade de tentativas virem parar aqui nessa cauda, de haver inovação, que nesse processo de transmissão haja inovação. Então, uma coisa é essa distância aqui. Qual que é a distância o que a maioria das pessoas consegue fazer quando eles imitar para um modelo que eles estão tentando fazer. Então, se for uma coisa muito difícil, esse alfa vai ser muito grande. Sabe, você está olhando assim, tenta, hoje em dia, você observando alguém fazendo um instrumento muito difícil, não tem a mínima ideia, aquilo está muito longe. E se você tentar fazer, o que você vai tentar fazer vai ser um desastre. Então, esse alfa pega um pouquinho isso. Isso é esse fidelidade de transmissão. O maior que for a fidelidade de transmissão, a gente vai ver os fatores que afetam isso. O mais que vai ter essa transmissão e mais que vai ter inovação, essas boas inovações. A segunda coisa, que aliás é a primeira, é a sociabilidade. A sociabilidade não é um parâmetro aqui, é o tamanho da população. Então, se você tem uma tribo de 50 pessoas fazendo
canoas, tentando imitar a pessoa que faz a melhor canoa, vai ser uma coisa. Se você tem uma tribo com 100, é como se fosse uma loteria, só que você tem mais jogadas na loteria. Se tem 1000, tem mais. Então, maior sociabilidade, maior que for a população, e não só o número, não é só o número, mas a conexão entre eles bom, então é como você quer ter o máximo de draws dessa loteria, mais chance de ganhar. E finalmente a variabilidade da transmissão é a dispersão dessa distribuição. Tem algumas coisas que são relativas, assim, se alguém tentar imitar, todo mundo vai fazer mais ou menos igual. Você vai tentar imitar uma pá, vai ter cara de pá, todo mundo vai ter um cabo comprido, vai ter uma cabeça da pá, não vai ter muita variabilidade ali. Agora, se alguém tentar imitar sei lá, um processo, uma coisa bem mais complicada, alguns vão fazer coisas bem diferentes uma das outras. Vai sair vai ter muito mais variabilidade. E que, de certa forma, pode ser bom, porque se você tem uma dispersão maior, dependendo dos pálidos para os outros parâmetros, você pode ter mais gente, uma cauda maior do outro lado. É como se você está tentando coisas mais variadas, em vez de todo mundo tentar mais ou menos a mesma coisa. Então vamos dar uma olhada nesses 3 parâmetros. Então, fidelidade de transmissão. Isso é determinado em sociedades diferentes, grupos diferentes vão ter fidelidade diferentes, determinado por aspectos que facilitam ou dificultam, como tolerância. Se tem uma religião que ninguém pode tentar coisas novas, aí isso vai dificultar. Acesso a modelos, se tem escolas, se tem guildas, se tem esse tipo de coisa. Período juvenil estendido, né? O cérebro se desenvolve mais, adquire mais skills. Theory of mind, onde a sua cultura, você tem mais capacidade de imaginar o que o seu modelo está pensando. Quando ele fez a tal coisa no meio do processo, o que ele estava pensando? Ele não está dizendo para você, mas você viu ele e você entendeu o que ele estava querendo evitar. Ele entendeu que aquele passo era particularmente importante. Você viu o olho dele abrir e arregalar na hora que ele fez. Então, isso é theory of mind. Uma outra cultura que não tem theory of mind, como primatas, macacos não tem muita dificuldade para ensinar um para o outro. Linguagem, escrita, internet, tudo isso ajuda a fidelidade da transmissão. A variância da transmissão, com DDD aqui, aqui uma coisa que pode afetar muito é diferenças psicológicas, culturais. De novo, você tem uma psicologia herdada que vai fazer você ser mais avesso a risco, mais respeitante de autoridade. Então, pode ser tanto psicológico como cultura. As duas coisas podem afetar isso. Então, culturas tight e loose. Tight, você não tenta as culturas tight, você segue as regras, você não viola as regras. Isso pode ser ruim para a variância de transmissão. Você está sempre obedecendo ordens. E diferenças institucionais que encorajam desvios e tomada de risco, é aquele negócio do Andreas Wagner, que a gente viu na lei de falência, patentes, podem facilitar ou dificultar esse tipo de coisa, imigração e incentivos. E aqui algumas evidências de socialidade. Esse é o Henrik dá lá no Secret of Our Success. Populações maiores geram mais aqui tools, né? Eles têm uma medida de quão sofisticado os instrumentos feitos. Aqui são ilhas polinésias ou ilhas pacíficas, porque tem poucas observações, né? Um economista nunca faria uma regressão assim com tão poucas observações, mas a ideia, o que interessa é que você tem as ilhas com população maiores têm instrumentos com mais pedaços e mais complexos do que
E o que interessa também não é só o tamanho, mas o nível de contato, a conectividade entre o grupo e com outros grupos. Então, mas o ponto é esse, que essas coisas interessam. Oceania, né? Então, Austrália, aquelas ilhas lá. Eles têm um que eles fazem com línguas também. No Papers tem línguas. Tem línguas que são mais sofisticadas, mais complexas, as palavras, o jeito que as palavras se relacionam, mais complexas, e são as línguas que têm mais pessoas falando ela, como português, inglês, espanhol. Aí, socialidade é interessante. O Henrik tem um paper que tem um estudo de caso muito interessante, que ele achou um lugar onde teve um choque que reduziu a sociabilidade. Geralmente, populações tendem a ficar maior. E o que era? Era a Tasmânia, que é parte da Austrália, né? É uma ilha perto da Austrália, mas havia uma época que a Tasmânia não era uma ilha, a Tasmânia fazia parte do continente. E aí eles pegaram instrumentos desse povo, da Tasmânia, antes da separação e depois. Então, quando tinha mais contato, mais sociabilidade, mais informação, e os instrumentos eram mais sofisticados, mais complexos do que depois. Então, a inovação pode ir ao contrário, você pode perder informação. Se a sociabilidade... No modelo lá, você está copiando, só que a população é pequena, então morre o cara que fazia a melhor canoa, e ninguém aprendeu aquilo, ninguém aprendeu a fazer uma melhor. Agora você tem o próximo cara que fazia a melhor canoa, que é bem pior do que a anterior, e você está perdendo sabedoria, perdendo informação. Então, teste bem bacana a ideia. E aí ele cita vários outros testes. Esse aqui, em alguma aula, já mencionei isso aqui. É um teste é um software. Esse é um experimento de laboratório. Você poderia fazer algo assim. É um software de desenhar, só que é um software notoriamente difícil e complicado e difícil de aprender, né? Daqueles primeiros que tinha. E aí eles fazem experimento com dois contextos. Um, que cada pessoa funciona assim. Uma pessoa mexe, tenta fazer, fica lá algumas horas fazendo, e depois ela anota, deixa tudo anotado para a pessoa da geração seguinte, o que ela aprendeu. E geralmente você não consegue aprender sozinho em uma geração. Aí o segundo recebe aquilo e faz, e assim por diante, acho que tem 5 gerações. E cada um está fazendo individualmente. E um outro tratamento, são 5 pessoas também, mas todos fazem juntos. E eles deixam as notas para a próxima geração, então tem contato entre as gerações. Maior sociabilidade, mais tentativas naquela loteria, maior preservação de informação. E o resultado... O resultado é isso aqui. As pessoas individuais, você vê, na primeira rodada, alguns individuais até foram melhor do que o grupo. O grupo, a primeira geração do grupo foi horrível. Mas, né, cada um tenta fazer, mas conversando entre si. Mas você vê que piorou. Individualmente, esse aqui até ficou bom, mas em algum momento aquela informação se perdeu. Veio uma pessoa aqui que não soube aproveitar a informação e não passou, alguma coisa assim, e no final está relativamente ruim. Enquanto que o grupo, algo feito em conjunto, num grupo maior, a informação chegou bem melhor lá no final. Então, é um teste dessa ideia de transmissão via cérebro coletivo. O lado direito é o cérebro coletivo, do lado esquerdo o cérebro individual. Aí, eu me lembrei que o César Hidalgo, no curso que ele deu no começo desse ano, ele deu um curso online, ele tem um pedaço exatamente sobre isso. Ele vai pegar exatamente esses temas e citar essa literatura. Eu copiei os slides dele aqui só para a gente ver rapidamente. A questão é quem você deve aprender. Você é um garoto lá na tribo e você vê que tem um monte de gente, um monte de adultos que está querendo aprender.
Você aprendeu dos seus pais muita coisa, você aprende dos outros garotos, dos seus pares, mas ao longo da vida vai passando, você tem outras coisas que tem que aprender. Então, essa foto eu acho que ele botou para mostrar um pouco a ideia de homofilia, né? Você tem os seus pares, as pessoas iguais a você, né? Todo mundo aí é meio igual, gosta pelo menos da mesma música, então muito você vai usar isso como estratégia de transmissão, estratégia de social learning. Eu vou aprender das pessoas iguais a mim, porque eu entendo o que eles falam, eu entendo os valores e fica mais fácil. Então, essa é uma estratégia, que às vezes é boa. Outra estratégia, isso é do Hidalgo ainda. Eu vou copiar quem é bom. Então, esse cara aqui é o melhor caçador que tem na tribo, provavelmente. Tem os outros caçadores, mas esse cara, sistematicamente, ele vem com mais caça que os outros. Os garotos estão indo atrás dele, estão aprendendo dele. Né? Ou de alguém que tenha capacidade. Tiger Woods é o melhor golfista de todos os tempos, então, aprender dele. O Hidalgo cita essa pesquisa aqui do Henrik, que é bem interessante, é um monte de MBAs, no curso de MBA, eles tinham um jogo ali que era alguma coisa com ações, eles não investiam de verdade, mas cada um fazia um portfólio, e a ideia era ver no final da disciplina quem é que tinha o melhor portfólio, qual portfólio tinha multiplicado o dinheiro demais, e eles fizeram uma vez isso em que ninguém falava nada para ninguém, então cada um tinha sua formulazinha, comprava e vendia ações todo dia, mas não falava para os outros. E o outro tratamento é que era postado todo dia a estratégia de cada um, o que cada um fez, o que comprou, quais ações comprou, e aí você podia olhar quem é que está indo bem, e você podia imitar os outros se quisesse. E esse segundo tratamento foi bem melhor. People simply mimic the best performers. Em vez de eu pagar o capa para tentar analisar risco e tudo mais, eu falo, vou copiar o fulaninho, ele está acertando toda vez, vou copiar ele. E funcionou, e fez sentido. But people in the second treatment got much closer to the optimum strategy. Ou você pode copiar quem tem prestígio. Prestígio é diferente disso. Skill e success é uma coisa. Só parecido porque os dois... Porque Tiger Woods tem prestígio também. Mas ele tem prestígio porque tem sucesso. Então, eles puseram família real aqui, porque família real, tipicamente, não tem razão nenhuma. Não tem prestígio, mas não tem... Eles não são bons em nada, necessariamente. Mas muita gente copia os famosos. A ideia do influencer é isso, mais ou menos, né? Aquelas pessoas, a gente não tem nada realmente para oferecer, mas você tá, porque os outros estão olhando para eles, você vai olhar para eles também. E às vezes pode ser uma boa estratégia quando é exatamente o prestígio que conta. Em muitas coisas na vida, essas coisas de influencer, é que você gosta do que todos os outros gostam. E esse é o objetivo, não tem um teste depois para saber se aquilo é bom ou ruim. O bom é o prestígio. Então, aí faz sentido copiar eles. E aí um teste aqui também, de novo, o Joseph Henrik, mas isso é do Hidalgo, esse slide é do Hidalgo. Eu não vi muito bem como é que é isso, mas eles fazem um experimento assim, onde eles pegam crianças e as crianças tem os atores que primeiro fazem alguma coisa e tem 2 atores fazendo e tem umas outras pessoas observando os atores. E eles fazem assim que os observadores, as crianças veem que está todo mundo olhando para um dos modelos. O que um modelo, e sorrindo e fazendo cara feia para o outro. E aí, quando eles vão perguntar para as crianças querem fazer o que o modelo observado fez. Então, a ideia é essa, é um teste de que a gente aprende, mas em prestígio. Se todo mundo acha que desses 3 modelos, que o primeiro é o bom, então eu também vou fazer o que o primeiro está fazendo. Mesmo que eu não sei se ele é o bom ou não, em vez de eu pagar o custo de descobrir qual deles é melhor, eu vou simplesmente pegar a dica dos outros, fazer o que a rede está fazendo. Né? Ou eu vou aprender com pessoas parecidas comigo. Né? Eu quero informação de quanto poupar, fertilidade, essas coisas, eu vou olhar o que as outras pessoas parecidas, não precisa ser
As fotos são ruins, porque não fica com a impressão de que tem que ser gêmeo, vou fazer o que o meu gêmeo vai fazer. Não, são as outras pessoas da minha raça, ou parecidas comigo de alguma forma. E aqui o Hidalgo cita esse trabalho, parece que vocês viram que professores, é um paper no AER, acho que a ideia básica assim, é que professores da mesma raça das pessoas ajudou. Assim, tem muito isso com gênero, né? Especialmente matérias como economia e física e matemática, que são muito masculinas, então são muitas vezes tóxicas para mulheres, o ambiente, que quando você tem uma professora mulher e aluna mulher, ela aprende muito mais. Mesmo que a professora talvez não seja tão boa, considerada tão boa quanto o professor homem, que é um homem estrela, mas a mulher aprenderia mais que uma mulher. Então, acho que meio testando esse tipo de coisa. E a lógica é o que é? Porque a transmissão ficou mais fácil com similaridade. Tá, e aí para acabar, daí só eu quero mencionar rapidamente os testes que eu fiz, baseado nesse modelo. Inclusive, na primeira versão, eu botei o modelo lá. Eu botei porque a maioria dos economistas não conhecem isso. Então, eu vou botar. Eu botei. Esse trabalho foi e eu estou usando dados de hip hop. Eu quero ver, porque hip hop é uma característica marcante de hip hop, é você fazer duas coisas. Você convida, você feature outras pessoas, uma boa parcela das músicas. Eu tenho um outro rapper cantando comigo, eu convidei ele, é um feature que chama. Outros gêneros fazem isso também, mas muito, muito menos. E além disso, eu vou usar trechinhos de músicas que já existem. Eu estou recombinando. Eu estou pegando músicas que já existem. E a pergunta é muito simples. A pergunta é, pessoas que fazem isso, que estão usando o cérebro coletivo, então eu vou usar pedaços de música dos outros e eu vou usar os próprios outros para cantar trecho das músicas. Será que isso gera mais impacto, mais inovação? Eu submeti o trabalho para o Journal of Evolutionary Economics, que é evolução, e ele ficou um ano e ele recebeu um Revise and Resubmit, é o estado que está agora, que já está passando o segundo ano. Eu já mandei e-mails, mas falaram, não, é assim mesmo, vai ter resposta. Então, eu já fiz uma revisão, e uma da coisa que eles pediram em revisão, é interessante, é porque esse Journal Evolutionary Economics é um monte de schumpeterianos. Né? Schumpeterianos gostam muito da ideia de economistas schumpeterianos, da ideia de inovação, mas eles têm... E é muito parecido, as coisas de schumpeteriano não é muito diferente de tudo isso que a gente está vendo, só que eles falam assim, mas a gente quer que você faça uma revisão e torne esse paper mais reconhecível para um economista, porque as coisas, sabe, é toda uma outra literatura que eu estava citando. Eu estava citando a Henry e essas coisas todas. Então, isso, um pouquinho da história da ciência tem muito isso. Então, então, a ideia é essa, eu estou pegando só hip hop. Uma coisa interessante é isso, é que hip hop cresceu muito recentemente e hoje em dia é um dos principais gêneros que tem, enquanto que rock and roll, rock morreu, né? Essencialmente rock morreu. Rock is dead, they say. Os dados que eu peguei? Eu peguei dados para um ano inteiro no hip hop chart da Billboard, toda a música que entrou de 1 a 50, né? O chart lá, o chart principal é 1 a 100, mas hip hop é 1 a 50. Então tem 463 músicas que em algum momento em 2016 estavam nas paradas. Aí quais são minhas variáveis dependentes para medir impacto? Eu tenho 4. Eu tenho o número de YouTube views. Então para cada música, esses dados existem lá no YouTube, eu sei quantas pessoas já assistiram. Você vê, aqui é cumulativo, né? Mas você vê que está subindo. Então, todo dia tem mais gente vendo esses vídeos aqui do Kanye West
Então, essa é uma medida, tem um período de tempo específico, é medida de impacto, quantas pessoas estão vendo. Outra, aqui a música ela entrou em número 43 na primeira semana, depois foi lá para, sei lá, 17, depois foi para 9, aí ela ficou em primeiro lugar durante algumas semanas aqui, e daí saiu dos charts. Eu pego essa integral aqui, essa área aqui, é uma medida de impacto. Outra medida, aqui tem isso para os Beatles também, as músicas, os Beatles, né, as diferentes músicas, as suas favoritas aqui. Então, ela entrou, tem uma música aqui que entrou em primeiro lugar, já na primeira semana, ficou em primeiro lugar várias semanas, e daí caiu devagar, enquanto aqui outras entraram aqui embaixo e foram subindo ao longo do tempo aqui. Então, essas medidas. Aí você pode perguntar, e eu tenho outras medidas, qual que é o ponto mais alto que chegou, tem algumas medidas de impacto, de sucesso. Aí você pergunta assim, espera aí, você está querendo me dizer que você acha que uma canção de rap chegar no Billboard significa novidade, significa impacto, significa beleza, significa verdade? E a resposta eu vou dizer sim. Eu acho que sim. É inovação, e tem toda uma justificativa no paper de por que eu acho que sim. A principal é que essa parada aqui é uma das coisas mais competitivas que existe. Você pensa assim, você publicar na American Economic Review é competitivo? Mas é fichinha comparado com isso aqui. Tem muito mais gente, porque tem muito mais dinheiro, prestígio, tudo atraindo os melhores talentos que tem na área para ir aqui. Então, é muito mais difícil fazer isso do que publicar na American Economic Review. E outro jeito de dizer isso, se Mozart, talvez não hip-hop necessariamente, nas paradas, música pop em geral. Se Mozart tivesse vivo hoje, é isso que ele estaria fazendo. Ele estaria tentando. Então, isso atrai o maior talento do mundo. Logo, sim, tem criatividade, tem impacto, tem inovação, mesmo que você pessoalmente não goste. Eu não particularmente gosto de hip-hop, algumas coisas eu gosto, outras não. Eu sou muito mais um cara de rock and roll. Então, a ideia é essa aqui. Eu vou fechar isso aqui rapidamente. É só esse aqui. Aqui está a música, mas a música é do Drake, que ele convidou o Rick Ross. Então, ele recombinou. Ele tem transmissão ali. Isso fica muito mais... Claro que o Drake, quando compõe, esse é um outro trabalho que eu tenho, ele tá explícita ou implicitamente, de propósito, ou sem perceber, recombinando coisas que ele conhece. Claro que ele está fazendo isso, mas aqui é muito mais explícito. Então, a fidelidade da transmissão, a variância da transmissão é muito mais, é bem diferente. E algumas músicas não fazem isso. Então, o Kanye West, ele não convidou ninguém. Não tem ninguém. E a outra parte é sample. Sample é pegar um trecho, então tem esse exemplo, tem um site que diz isso, você põe qualquer música lá, ele fala se eles samplearam e o que eles samplearam. Ou se põe uma música e se diz quem sampleou essa música. Aquela música do Sérgio Mendes, mais que aqui foi sampleada por um bocado de gente. Então eu tenho essa informação tá, eu não vou... Tem uma outra parte que eu uso uns outros dados todos aqui, eu não vou explicar isso aqui agora, mas, então, eu tenho para cada música, eu tenho essas informações todas. Então, aqui um exemplo, tem a música One Dance, do Drake, do artista Drake, eu sei o gênero dele, ele convidou 2 pessoas diferentes para cantar, né, o Wizkid e a Kyla, que tem outros gêneros, eu sei a distância entre esses gêneros, essa é essa outra parte que eu não vou explicar, mas tem isso, eu testo não só se ele recombinou, convidando pessoas e sampleando, mas é isso que isso aqui é, eu tenho uma medida de quem que eu vou, de quem que eu vou copiar. Eu vou convidar um outro rapper que é igualzinho a mim, que meus fãs já gostam, que é uma boa estratégia, né, porque vocês já gostam, ou eu vou convidar alguém totalmente diferente de mim. Eu sou um rapper, vou convidar uma banda de heavy metal, vou convidar alguma outra coisa. Então, eu uso essa informação, essa rede de gêneros
para ver se quem está recombinando o próximo ou distante. E a teoria, justamente, que eu vou querer testar, e que você está sampleando próximo ou sampleando distante. A teoria é uma teoria que tem muito nessa literatura de recombinação, é que a estratégia ótima é recombinar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que ter novidade e eu tenho que ter... então, novidade é longe, tem que ter algo diferente, mas eu tenho que ter convencionalidade. A minha recombinação tem que ser feita com os dois elementos ao mesmo tempo. Se eu só tiver novidade, aí não gera impacto. Se eu só tiver convencionalidade, convidando gente que já é muito parecida comigo, também não tem impacto. É a mistura das duas coisas. Então, o Drake sampleou esse artista aqui e ele sampleou longe, 1100 é longe. Ele pegou algo bem diferente da música dele, de um gênero bem diferente do gênero dele. E controla por um monte de variáveis, em que ano, quanto tempo esse artista está aqui, se ele tem gravadora, qual foi a performance no passado dele, quantos followers no Spotify, se tem muito palavrão em hip-hop, é comum isso, o comprimento da música, o comprimento ao quadrado, tem várias coisas assim. Tá. E, bom, lá. E o resultado está aqui. A parte principal é essa aqui. Eu tenho, para variável impacto no YouTube, eu tenho as categorias são... A categoria deixada de fora ele nem convidou ninguém, não feature ninguém, não sampleou ninguém. Ele fez tudo ele mesmo. Esse é deixado de fora. Esse aqui, feature, mas não sampleou. Esse sampleou, mas não feature. E esse sampleou e feature. E todos os três são positivos. Quer dizer, tiveram mais YouTube views. Os controles estão ali, eu não couberam aqui, então tem os controles. Ceteris paribus tiveram mais YouTube views, tiveram mais impacto do que alguém que não sampleou e não convidou ninguém. Então, estatisticamente... E a mesma coisa para as outras variáveis. Quantas semanas nas paradas, qual que é o ponto mais alto nas paradas. E, finalmente, aquela outra variável... Isso aqui captura recombinação e esse aqui captura a distância da recombinação. Se eu estou combinando longe ou perto, e você vê esse aqui quanto mais longe, menos impacto, mas quanto mais na cauda, mais impacto. Então, tem os dois lados, tem novidade e conformidade. Tem que ter os dois. Aqui está a mesma coisa, você vê. Os que feature, not sample, estão estatisticamente positivos. Palavrão, para minha surpresa, deu negativo. Talvez não, porque é YouTube views, para ver que o YouTube censura, alguma coisa assim. Músicas um pouquinho maior, melhora, mas rapidamente penaliza ao quadrado. Tá, é isso. Deixa eu parar aqui, deu 1h30. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta sobre tudo isso? Alguém tem alguma ideia? Eu tô querendo pensar. Que hoje eu citei tantas pesquisas diferentes, talvez até um pouquinho demais, mas é que você tem que... Em algum momento, não, eu posso fazer isso para o Brasil, eu posso fazer isso para outra coisa. Diga, Rafael. Professor, uma dúvida. Se a gente falar de Darwin, falar do século XIX, essas descobertas, essas inovações, elas eram feitas muito individualmente, mas essas descobertas, a maioria deles trocavam muitas cartas, né, com outros cientistas, outros pensadores da época. Isso seria um social learning à distância, à moda século XIX, né? E a outra questão também, a gente vê muito nesses artigos uma quantidade de citação enorme a outros papers, né?
Então, por exemplo, eu acho que o senhor passou, tem um que cita, tem mais de 100 notas de rodapés, o outro mais de 100 notas de rodapé, sempre fazendo menção a também artigos, a papers já escritos. É lógico que a ciência ela tenta sempre evoluir, mas isso também eu poderia classificar como social learning, a forma de hoje em dia de academicamente de colocar, escrever papers, ela é um social learning, se isso eu poderia classificar dessa forma. Sim, eu acho que sim, as duas coisas. As cartas, e o legal do Darwin é que o Darwin tem assim 16 mil cartas, ele ficava o dia inteiro, o que ele fazia? Ele morava bem longe de Londres, nunca ia para a cidade nem nada, depois que ele voltou da viagem, e ficava escrevendo cartas o tempo todo. Eu já mencionei algumas vezes aqui o trabalho do John Mulcair, ele tem que o iluminismo é a mesma coisa, a base de cartas. Tinha um nome, inclusive, chamava República de Cartas. Todo mundo que descobria alguma coisa nova, fazia alguma coisa nova, mandava para alguém. Algumas dessas pessoas eram nós na rede. Quando eles gostavam daquela ideia, eles reproduziam a carta original da pessoa, às vezes traduziam e mandavam para as outras pessoas. É o primeiro journal, né? Esses caras são os primeiros journals. E essa República de Cartas é que fez ciência e iluminismo todo acontecer. E mais legal, as pessoas não faziam isso por prestígio, não ganhavam dinheiro com isso. Então, vocês queriam... Não é que nem a gente que faz isso, você se mata para publicar um paper, paga para publicar e não ganha nada diretamente com isso. Então, mas o que você está falando é o ambiente. Acho que o jeito de pensar isso em termos do modelo é que a transmissão tem mais fidelidade da transmissão e mais sociabilidade. A carta permite aumentar a sociabilidade. A segunda pergunta é sobre os citações em livros e papers. Assim que a ciência faz é a transmissão. E tem muitos estudos sobre isso. Está muito usado aquele Science of Science, daquele Wang, e tem um cara chamado Brian Uzi, que foi o que me inspirou a fazer o negócio do hip hop. Ele fez com publicações, né? Quando você cita alguém, você cita os grandes nomes, que todo mundo naquela área já conhece, ou você cita algo totalmente diferente? E ele mostrou que as duas coisas, inclusive essas palavras, é lá dele, essa é a conclusão dele. Impacto tem que ter convencionalidade, é a palavra dele para... Sabe, quando você abre um paper, a primeira coisa que você faz, você vai lá na bibliografia e você quer saber quantas dessas coisas eu conheço. Se você olhar e dizer, eu não conheço nada disso aqui, você não lê o paper, você pega e joga fora. Né? Então, você quer um lugar para botar seu pé para ficar de pé. Tem que algumas coisas que conhecer. Ele está citando Ronald Coase, então eu sei isso. E aí você diz, mas tem algo novo aqui? Tem alguma novidade? E tem que ter uma combinação ótima dessas duas coisas para eu ler o paper e querer citar o paper também. Então, de fato, a ciência é o jeito que a gente faz transmissão já há algum tempo, mas aí, várias vezes nas aulas, a gente falou coisa assim, mas será que está funcionando bem isso? Naquela minha apresentação que eu fiz do paper da Ampec, tem uma hora que eu falo, tem muitos, o próprio Andreas Wagner, naquela parte, naquele capítulo de livro, diz, sabe, ciência toda fechada, um silo fechado contra o outro, um departamento fechado contra o outro, journals que são panelinhas e talvez não esteja funcionando tão bem quanto deveria. E talvez seria melhor melhorar a transmissibilidade e os incentivos da ciência. Então, tá bom. Mais alguém? Bom, estou falando aqui que aqui é uma lavagem cerebral, né? Então a gente tem que pensar junto, então jogar aqui também. A questão da guerra, né? Quando a gente fala em guerra, vivemos em Guerra Fria, a gente teve a Segunda Guerra Mundial. Guerra, para mim, ela tem um lado ruim, lógico, mas ela tem um sinônimo de inovação. Você tem uma velocidade muito grande para descobertas. E aí sai desde a bomba atômica até outras coisas que ajudam a medicina. Né? E, ao mesmo tempo, a gente viveu de 1815 até 1914 uma paz mundial aí, e teve muitas inovações também na parte social.
como é que o senhor acha que essa questão de guerra propriamente dita, ela traz também inovação tecnológica e traz inovação social para o lado de reflexão da vida, etc. Enfim, essa provocação, essa jogar aqui o assunto. Só uma correção. Não é uma lavagem cerebral, é um brainstorming, é diferente. Não, é interessante você falar isso. Eu fiz um curso quando eu fiz pós-doutorado em 2016 em Indiana, inclusive um português muito bom, Luiz Rocha. É uma coisa de complexidade, é mais um seminário e a gente lia. E tem um paper sobre isso, é um paper em termos de landscapes, e meio que a guerra é quando você pensa assim, é uma coisa que cai um monte de recursos e aí o landscape sobe. O landscape achata um pouco e aí você tem um monte de descobertas. Esses recursos vêm justamente, todo mundo está deixando de comer manteiga, né? Manteiga e canhões. Então, a guerra faz com que todo mundo tope dedicar todo o esforço produtivo para gerar novas coisas e descobertas acontecem. Aí, quando acaba a guerra, volta. Então, um pouquinho aquele simulated annealing que o Renan falou. Você esquenta o sistema, a guerra esquenta o sistema, permite que essas descobertas venham, mas eventualmente vai persistir aquilo e vai voltar. Aí você conseguiu fazer as descobertas, você foi para novos picos. Acho que tem que ser... E aí você explora aquela coisa nova e melhora ela incrementalmente, eu acho. Né? Acho que esse é um bom jeito de pensar sobre isso. Diga, João. Essa é uma questão bem interessante, Rafael. Inclusive, o Hobsbawm ele fala sobre a inovação, né, depois das guerras. Ele tem um argumento que eu concordo com ele, eu acho que vale a pena para a gente refletir, porque basicamente você tem indústria de guerra e tem indústria civil, né? A indústria civil ela tem demandas muito arriscadas, né? Você tem competição muito grande, o mercado ele é muito rigoroso, então sobre o que vai ser ou não aceito em relação a transporte, a tecnologia de comunicação, a alimentação. Então, se você tem, por exemplo, inovação no tipo de conservante de produto e ele faz mal à saúde, ele não vai ser aceito em relação ao outro, etc. Então, você tem uma indústria muito competitiva. Mas, paralelo a isso, você tem uma indústria silenciosa da guerra, né? Onde eles têm um prazo mais longo, onde eles têm mais permissão para errar, para inovar. E isso não tem um crivo do mercado, né? Você não tem visibilidade, não tem muita transparência no sentido de um rigor imediato para resultados. Então, você tem uma tecnologia muito grande, que ela vai meio que por baixo dos panos, né, avançando, e no meio da guerra ela é explícita para o civil. Então, você passa a mostrar para a sociedade civil todo aquele avanço tecnológico que estava sendo feito com um prazo mais longo de maturação. E eu acho que um ponto interessante é o quanto nós exigimos de imediatismo para ter resultados em termos de inovação, em qualidade acadêmica e científica, etc. Como a evolução tecnológica militar ela vai avançando e com outros critérios de qualidade, né, que não necessariamente o prazo mais curto, quando você tem uma guerra e aquilo é explícito para a sociedade civil, você tem um choque muito grande, né? Inclusive, a Primeira Guerra Mundial ela foi devastadora não porque teve muitas mortes, etc. Teve, sim, mas principalmente porque viu o quanto que a química tinha avançado e ninguém tinha percebido, o quanto que a engenharia, né? Então, diz, a guerra gerou inovação. Na verdade, não foi a guerra que gerou a inovação em si, nessa perspectiva, né? Claro, existem outras, mas é porque, basicamente, com a guerra, tornou-se explícito toda uma dinâmica inovativa que não estava sendo exposta à sociedade. Pós-guerra, sem aquelas demandas imediatas do conflito, a sociedade civil absorve parte daquela inovação e você passa a ter uma melhora em qualidade de serviços, e alimentação, e transporte, né? E você passa a ter resultados positivos daquela inovação. Então, não é necessariamente a guerra, nessa perspectiva, que gera inovações, mas talvez, se a gente pudesse trazer para a reflexão aqui, talvez um modo diferente de fazer pesquisa científica, que tenha menos rigor em relação ao prazo e mais a resultados de longo prazo, que seja interessante. Se nós tivéssemos capacidade de ter essa proposta de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na sociedade civil, é claro que o mercado é fundamental, mas se nós tivéssemos algum tipo de competência para fazer pesquisas de mais longo prazo, com objetivos mais amplos, nós talvez tivéssemos resultados positivos em termos de desenvolvimento tecnológico, independentemente da guerra. Então, assim, tanto que você vê que os países como os Estados Unidos, a Rússia,
a França, eles dependem de um aparato militar avançado, não necessariamente porque estão em conflito, apesar de nós sabermos que os Estados Unidos estão em conflito sempre, né? A Rússia também está em conflito sempre, nem sabe disso. Mas o fato é que a tecnologia militar é tão importante em termos de emprego, de investimento, etc., mas também em termos de fornecimento de insumos tecnológicos para a indústria civis. E se eles frearem o exército, eles vão ter uma perda muito grande de fornecimento de conhecimento para outros setores tecnológicos, né? Foi a forma que eles encontraram. Acho que o Brasil, por exemplo, talvez por meio de grupos de pesquisa do CNPq, nas universidades, ele pudesse ter a Embrapa, o próprio Exército, talvez nós possamos encontrar um meio também de criar pesquisas de longo prazo, né? Mas alguns países encontraram a partir da guerra. Acho que tem essa interpretação, né? Não sei se é exatamente a perspectiva que você estava comentando, mas não é necessariamente a guerra que gera inovação, mas talvez uma formas de pesquisar, de tecnologia que sejam muito mais permissivas ao erro, né? Que permitam resultados mais de longo prazo do que de curto prazo, e a guerra simplesmente evidencia, né, o que estava escondido, né? O que a sociedade não precisava ficar aqui sendo aprovado ou não o tempo todo. Interessante. E a Alemanha, por exemplo, agora, o mundo inteiro, mas, por exemplo, a Alemanha aumentou muito mais o orçamento para armamentos do que não. Então, choque. Outra coisa, Fórmula 1, eu não sei se isso é verdade, tem um mito que Fórmula 1 gera um monte de externalidades positivas para automóveis, assim. Não sei também se eu estou muito convencido. Porque com guerra, assim, apesar de ter essas novidades, no longo período de paz, assim, paz de 50 anos, que está investindo um monte em guerra, muito daquele investimento não tem essa urgência que você está falando e pode ser desperdício. Quer dizer, tem um custo de oportunidade, a gente tem que pensar também no custo de oportunidade de empatar tanto capital, tanto esforço, tantos cérebros nessa área. O que estaria, se não estivessem fazendo a coisa militar, o que eles estariam fazendo em vez? Né? Mas a guerra gera os incentivos, mas e no resto? É só um comentário, não é nem sobre isso, é sobre aquela questão da educação. Eu estava pensando nisso, naquele modelinho que você mostrou, professor, que tinha uns grupos onde tinha um jogo que era difícil, né, para fazer o desenho, e aí tinha um modelo do que aprendia sozinho, passava para frente, do que fazia em grupo. Eu acredito que isso é muito uma crítica ao nosso modelo educacional, né, onde você não tem basicamente estímulo nenhuma cooperação, a não ser na universidade. A gente só aprende a cooperar minimamente na universidade, quando tem projeto de extensão, pesquisa, quando tem grupos de pesquisa, grupos de trabalho. Até os 18 anos de idade, a gente não tem estímulo nenhum à cooperação. Basicamente, você tem um funil muito seleto para o vestibular, onde cada um é por si, um individualismo muito forte. Talvez isso ajude a justificar porque que nossa educação básica é tão ruim em relação à educação superior, né? Você tem universidades brasileiras que têm competência para nivelar com universidades internacionais, mas dificilmente a educação básica brasileira tem capacidade de competir, ou de cooperar, ou de ter algum tipo de nivelamento contra as instituições de ensino de outros países, né? Talvez fosse interessante pensar em um modelo pedagógico que fosse também estimulante à cooperação, talvez com laboratórios, né? A gente vê muito filme nos Estados Unidos onde eles têm laboratório de biologia, aquela coisa, né? Aqui eu não sei como é que é em Brasília, né? Mas aqui no Piauí não é muito comum ter laboratórios daquele jeito nas universidades, nas escolas públicas, né? Talvez fosse um pequeno indício do que você pode estimular na cooperação, desde a formação básica, e talvez isso até melhorasse índices educacionais mais amplos, né, no futuro. Assim, é mais uma reflexão, um desabafo do que outra coisa. Eu concordo com isso que você falou, mas eu só acho que você está muito otimista com as universidades. Acho que as universidades, por exemplo, é exatamente isso. A gente tem, todo mundo fala sobre interdisciplinariedade e transdisciplinaridade, a palavra, todo mundo adora, sai qualquer reunião, todo mundo, mas ninguém faz, não é fácil fazer. A gente é totalmente isolado um dos outros, e mais, esse negócio do universidades brasileiras não podem se relacionar com empresas. Pega muito mal se você se relacionar com a empresa. Então, mesmo que grandes coisas estejam sendo desenvolvidas, a transmissibilidade para a sociedade para usar aquilo é muito difícil. E nos Estados Unidos é o contrário. Nos Estados Unidos você é obrigado a buscar o mercado para... Diga, Rafael.
O senhor falou de Fórmula 1, eu lembrei do Nelson Piquet, né? O Nelson Piquet hoje tem uma empresa que fatura lucro líquido mais de 60 milhões, que nasceu da UNB, né? Essa interlocução entre um piloto de Fórmula 1 e a própria UNB trouxe a Autotrack hoje, que foi publicado, o balanço dela, quase 60 milhões de lucro líquido, né? E todo ano é a mesma coisa, né? Então, você vê, essa conversa entre a empresa e a universidade traz uma grande, um grande sucesso para a economia brasiliense, né? E isso é exatamente o que eu acabei de falar. Eu me lembro de pessoas criticando, era ali ao lado da Finatec, né? As pessoas, o Nelson Piquet está ali, essa empresa está ganhando dinheiro, é lucro sujo aqui na universidade. Tinha essa atitude também, sabe? Exatamente isso. E só esse detalhe, professor, ele expõe, o Nelson, ele expõe exatamente que quando ele foi convidado para ir para falar lá falar aí na UNB, e ele ouviu aquelas pessoas expondo aquilo, ele falou, não, essa ideia é muito boa, eu vou pegar isso aqui, senta aqui, vamos sentar aqui, eu invisto nisso aqui, porque esse negócio é bom demais. Então, essa interlocução entre o setor produtivo e a universidade é o que o americano faz o tempo todo, né? Isso é super interessante. E Brasília, um case de total sucesso. Então, esse é um exemplo daqueles de cultura afetando a variabilidade a fidelidade da transmissão. Se você tem um monte de empecilhos culturais desse tipo de coisa, aí dificulta. Então, tá bom. Então, vamos parar aqui. E aí, quarta-feira, a gente vai para meio ambiente e complexidade. Então, bom fim de semana. Professor, Diga, Dave. só um minutinho, só para organizar. O senhor vai fazer uma introdução sobre... Eu vou fazer uma introdução. Eu vou, assim, eu vou buscar... Eu não sei ainda, vou fazer um esforço para dizer o que já tem feito, o que eu... Em economia da complexidade. A minha suspeita é que tem muita coisa, mas muito dispersa e aí você pode ter aquelas coisas da sua tese, você já tem um coisa bibliométrico, também pode cobrir isso, e vir com uma ideia. Eu acho que você deve aproveitar, que você vai ter um monte de gente ouvindo, e testar coisas e ver se, né, um brainstorming, né, para ajudar você, inclusive, nisso. Isso aí, eu vou contar com todos. Tá bom. Tchau. Tchau, então. Bom almoço.